Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos estudos de equações diferenciais. Para isso, vamos resolver essa equação aqui. E elevado à potência x, que multiplica y' igual a x. O primeiro princípio que nós precisamos aplicar é o de isolar as variáveis. Então, a gente vai deixar no primeiro membro aqui somente o y e no segundo membro somente o x. Então, na verdade, esse e elevado à potência x, a gente vai mandar ele lá para o outro lado. Como é que a gente faz isso? De certa forma, a gente compensa os dois lados com esse e na potência x. Então, aqui ele vai se cancelar. O que sobra? Y', que é igual a x dividido por e na x. Então, isso aqui é aquele processo básico em que as pessoas comumente dizem aquilo que troca de lado, troca de operação, quando na real a gente está compensando os dois membros. Ok, então a partir de agora a gente pode começar o nosso processo de resolução, visando a integral. Então a gente vai jogar esse e na potência x para a parte de cima. Lembrando que quando a gente faz essa manipulação, a gente troca o sinal do expoente. Agora sim, ela já está bem ajustada no formato que eu posso aplicar a integral. Lembrando que esse processo de resolução aqui, que é um processo de integração imediata, consiste em colocar uma integral em cada um dos lados. Então, a integral de y' será y, e agora a gente vai ter que usar a técnica que for mais adequada. Quando eu tenho x e e na x, eu logo percebo que são duas partes muito distintas, são coisas muito diferentes. Aqui eu tenho um termo que é algébrico e aqui eu tenho uma equação que ela é exponencial. Toda vez que isso acontece, acende uma luz vermelha na minha cabeça, que me diz que isso aqui provavelmente vai ser resolvido por integral por partes. Então vamos lembrar um pouquinho como é que a gente usa a técnica de integração por partes. Aquela fórmula conhecida, né, que diz: um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Então essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar para essa resolução aqui. Nós vamos trabalhar uma integral por partes. Lembrando que aí nós precisamos detectar o u e nós precisamos detectar o nosso dv. Para encontrar essas duas partes, u e dv, a gente usa a regrinha do Liat. O que vier primeiro vai ser o nosso u. Então, L de logarítmica, não tem nenhuma. I de inversa, não tem nenhuma. A de algébrica, opa, eu tenho x aqui. Então, eu vou chamar o meu x de u. O meu u vai ser o x. Então, o resto dela vai ser o meu dv. O que é o meu dv, então, pessoal? Meu dv é e elevado na menos x. Então, essas duas partes aqui eu tirei da própria integral e eu vou precisar construir mais duas. Eu vou precisar construir o v e construir o du. Então, o du aqui é mais fácil, né? Se o meu u é x, meu du vai ser dx. Ok, uma derivada simples, né? Que eu fiz aqui um pouquinho, até atalhando um pouquinho, mas eu imagino que vocês já tenham esse conhecimento no nível que vocês estão. Agora, se eu tenho o dv e quero v, eu vou fazer uma integral. Eu vou fazer essa integral aqui no meu rascunho. Vou deixar essa regiãozinha aqui para fazer isso. Então, eu vou ter que fazer a integral de e na menos x. Não caiam na pegadinha de achar que é só olhar na tabela. Porque a gente tem
e elevado à potência u na tabela. A gente não tem e elevado na menos x, então isso aqui é uma integral por substituição, em que o meu u vai ser menos x, que aí eu fico com e na u, conforme diz a minha tabelinha, e aí obrigatoriamente eu vou ter que fazer a derivada de u. Né? Eu vou fazer uma derivada de u em relação a x, que vai ser menos 1 dx. Ficou um pouquinho exprimido aqui. Então, vamos fazer as trocas lá. Eu vou ter e elevado à potência u vezes menos du. Esse sinal de menos aqui é como se fosse o menos 1. Eu já vou jogar ele para fora da integral. E aí sim, a integral de e na u é e na u, mais a constante. Voltando para a nossa variável original, o meu u era menos x. Ok? Então, para encontrar esse v aqui, eu acabei fazendo uma integral por substituição aqui no meu rascunho. Então, eu tenho menos e na menos x. Muito bem. Agora que eu tenho x, dx, v e dv, eu posso usar essa minha fórmula aqui, que eu vou me concentrar só na parte de trás, né? Nessa parte aqui, porque a primeira aqui ela se refere à própria integral. Então vamos lá. U, o que é meu U? É o x, vezes o v. O que é o v? Eu acabei de achar ele. Achei aqui no meu rascunho, né? Vou botar entre parênteses, menos e elevado à potência menos x. Só botei um parênteses aqui para não ficar um sinal do lado do outro. Menos a integral. Agora eu tenho v de novo. Menos e na menos x. Vezes o du, que para facilidade, para nossa facilidade, felicidade também, né? É dx. Muito bem, vamos fazer os ajustes agora. Esse sinal de menos aqui eu já vou puxar ele para frente. Então eu vou ter menos x, que multiplica e na menos x. Esse sinal aqui eu também vou puxar ele para fora. E aí eu vou fazer uma combinação entre eles, né? Então vai ficar um sinal positivo. Pensando lá no nosso ensino fundamental, menos inverte, né? Ok? E agora sim eu vou ao operacional, que é fazer a integral. Só que reparem uma coisa, pessoal. Integral de e na menos x já está feita aqui no meu rascunho. Tá? Por coincidência, é a mesma integral que eu fiz para encontrar o v. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter menos x, que multiplica e na menos x. E essa integral aqui eu vou simplesmente copiar o que eu já tinha no rascunho. Menos e na menos x mais a constante. Pronto, pessoal. Está resolvido a equação diferencial de vocês, tá? Então, aqui, de acordo com como o professor de vocês cobra, é possível que ele queira botar esse e na menos x em evidência, alguma coisa nesse sentido, mas a resolução da equação diferencial já está pronta. Não se esqueçam, estudo de cálculo.